Semana passada nós tivemos Hazak, Venitz Hazer, conseguimos terminar o livro de Shemot. Shemot quer dizer nomes e tal. Vamos falar um pouquinho sobre o livro que a gente está lendo agora em geral, Vaikra, Levítico. Antes disso, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma retrospectiva. Ok, Gênesis, Bereshit, dentro do início, dentro do princípio. A gente falou um pouquinho sobre de onde nós viemos o total, o geral, a totalidade, a humanidade. De onde nós viemos. Falou um pouquinho sobre dentro da humanidade, de onde a gente veio especificamente. Falando dos patriarcas, um cuidado que Hashem teve de dizer, olha, dentre todos os povos, vocês escolheram fazer isso. Outros povos escolheram fazer isso. E etc. Fala um pouco das nossas escolhas em geral. Da escolha de Hashem e da nossa escolha individual como povo. Das consequências que isso pode gerar. Por que nós somos chamados de Israelim? Não é por conta de uma terra. Nós não somos chamados de israelitas por conta de que nascemos num estado ou em outro estado. Tanto é que existe Israelim que nasceram na Polônia, outros nasceram na Espanha, outros nasceram no Brasil e etc. Que não quer dizer nada. Mas por que Israelim? Porque nós tivemos um patriarca chamado Israel. Assim como Ivrim são aqueles que andavam ali na região de onde nós nos derivamos. Né? E é por isso que também dizem Benei Abraham, né? Os filhos de Abraão, que são descendentes de Abraão. Então não existe terra de Abraão, existem filhos de Abraão. Assim como Jacó era conhecido como Israel, nós somos Benei Israel, nós somos filhos de Israel. Por isso que nós somos israelim, nós somos descendentes dele. Então não é terra específica, mas sim a nossa morachá, a nossa ascendência, a nossa herança. Da mesma forma, Yehudim são chamados... Por que nós somos chamados de Yehudim? Porque havia um homem, filho de Jacó, chamado Yehudá, e dele nós descendemos. Então, não é província judaica que se nasce, ou etc. Né? Ou por que algumas pessoas chamam Efraim? É porque nasceram em Efrata? Não, é porque são descendentes de Efraim, e etc. Então vamos lá. Dentro de Bereshit diz as escolhas que algumas pessoas tomaram na vida e a consequência em Toldot, nas suas gerações. A gente vê então, no livro de Shemot, o quanto as nossas ações como seres humanos afetam a vida dos próximos moradores da Terra. Mostra que uma escolha de alguém, por exemplo, Esav, pode dar e gerar uma nação com características específicas que ele colocou sobre essas pessoas. Um modo de vida, um ensinamento mais do que palavras, mas as suas ações, elas refletem naquilo que os seus descendentes irão fazer, naquilo que o mundo ao redor que você influencia vai vivenciar. Então isso é importante a gente saber. Só que no finalzinho do livro de Shemot, quando a gente já está saindo já de Mitzrayim, do Egito, Hashem começa a construir o seu Mishkan. Na verdade, Haverim, por que o Mishkan veio? A gente já falou nas parashot anteriores. O Mishkan ele só veio por conta do pecado do homem. A gente não precisava de um sentinela, de alguém que avisasse para a gente que a gente está errado. De qual é o princípio que nós temos que ter nas nossas midot, nas nossas medidas, para nos aproximar a Hashem. Mas Hashem, por sua infinita misericórdia e grandeza, olhou para nós e falou, há uma necessidade de criar um Mishkan para eu morar dentro deles. A gente falou um pouquinho na semana passada que, mas Hashem precisa de moradia? Lógico que Hashem não precisa de moradia. Então para que serve o Mishkan? O Mishkan foi colocado por conta do nosso pecado, lembra do Reta Egel? De tentar simbolizar Hashem, de tentar trazer Hashem de uma maneira física, e nós sabemos que nós não podemos fazer isso. Hashem não tem foco, Hashem não é um ser limitado, ele é ilimitado. Então assim, como é que a gente poderia compreender Hashem se Hashem não pode ter forma? Hashem criou algo que tão complexo e com tantos detalhes
que seria impossível a gente falar assim, não, isso é completamente Hashem. Mas o Mishkan, ele representa Hashem no seu geral. A gente consegue ver características de Hashem no Mishkan, e assim a gente consegue internalizar Hashem. Então, daí vem a resposta. Vocês criarão um Mishkan e eu morarei dentro deles, né? Dentro dos israelitas. Então, assim, Hashem mora dentro de nós quando nós começamos a pensar nas características da sua habitação e falamos, uau, eu preciso ter essas características dentro de mim. E assim nós conseguimos compreender Hashem. Quer dizer, pelo menos um pouco. Não dá para compreender Hashem em sua totalidade, mas dá para nós conhecermos aspectos de quem Ele é. Vamos lá. Aí termina o livro de Shemot assim. Aí a gente entra agora no livro de Vaikra, Levítico. Peguei aqui o Chumash e a gente lê. Vaikra el Moshe, Vaidaber Hashem HaKadosh Baruch Hu, Elayu, Mohel, Mood. Lemor. Ok, vamos lá. Uma coisa interessante aqui é que em todos os Humashim que eu peguei, eu tenho alguns aqui em hebraico, todos eles, Vaikra, o Aleph está pequeno, e Vaikra se escreve Vav, Yud, Kuf, Resh, Ain. Ain, perdão. Aleph. Por que o Aleph está pequeno aí? Algumas explicações. Vaikra e chamou. Mas não é só chamar. Bo é uma expressão que se diz: vem comigo, vem junto comigo. Mais ou menos, me segue. Bom, é mais ou menos assim. Vaikra e chamou. O engraçado é que muito aqui no Pasuk 3, por exemplo, Pasuk Gimel, ele fala assim: Im Allah Korbanu. Olha só, Im Allah Korbanu. Um dos sentidos que Vaikra vem trazer é sempre Korban. Korban as pessoas entendem como sacrifício. Mas a palavra Korban não significa sacrifício. Não significa oferta. Não significa doar, dar, nem cobrir pelo sangue. Não significa nada disso. Não há uma palavra, não significa matar, sacrifício, no caso. Não há uma palavra no português que possa dizer o que é Korban. Não existe. Korban vem da palavra, vem da raiz da mesma raiz de Keruv, né? O que é Keruv? O que é Keruvim? Keruvim, que as pessoas traduzem como querubim, é meio que quase que uma tentativa de transliteração. Querubim significa Keruv, que é chegar para perto, aquele que está mais próximo, né? Aquele que está mais junto de alguma coisa. Engraçado é que, se a gente for ver Vaikra, digamos, a mesma raiz linguística aparece em Vaikra. Por que a mesma raiz linguística aparece em Vaikra? Que é o Resh. É porque Vaikra diz o seguinte: e chamou para perto de si. O livro de Levítico, ele tem uma chamada especial. Se no livro de Shemot termina, construímos o Mishkan, construímos a habitação, construímos o lugar para troca de habitações. Ok, ótimo. Agora, vem junto comigo, se aproxima de mim. Começamos o livro de Levítico dizendo o seguinte: Hashem convida o povo de Israel para poder entrar junto com ele dentro de algo mais íntimo. A mesma raiz de palavra Vaikra é a mesma raiz da palavra Korban. Então, o que isso nos mostra? Que Korban, ele nos aproxima de Hashem. Aí você se pergunta: como assim que se me aproxima de Hashem? Isso é uma excelente pergunta. Vamos voltar lá para Vaikra, o Aleph pequeno. O Rabino Yaakov Ben Asher, ele diz o seguinte, que isso tem duas explicações básicas. A primeira explicação, vamos lá na primeira explicação, é que Vaikra, sem o Aleph, ele significa que um encontro casual. Se aproximou por acaso, né? Meio que quase que um esbarrão. Né? Assim como Bilam também
se encontrou lá com os medianitas ali meio que no acaso e tal. Então Vaikra seria por acaso. Então Hashem se encontra com Moshe com uma linguagem carinhosa, uma linguagem de ribá, uma linguagem de aproximação carinhosa. Só que Moshe fala assim, Hashem, vamos lá, vamos dizer que foi por acaso, né? Meio que na humildade, né? Moshe falou assim, não, então não escreve com Aleph, não, escreve sem o Aleph, para ficar naquela coisa meio casual. Mas Hashem fala, não, você não foi casual, não é casual que eu te dou profecia, não é casual que eu me encontro com você. Existe um motivo, você é Moshe Rabbeinu, você é elevado, vamos lá, não é por acaso. E aí, escreve com Aleph, mas aí Moshe fala, não, Hashem, já que vai escrever com Aleph, pelo menos escreve com Aleph pequeno. Pelo menos isso. Agora, isso é a primeira coisa que a gente vê. Que os nossos Rabanim, eles escrevem. E isso é interessante quando a gente começa a pensar sobre isso. Né? A nevá, a humildade de Moshe Rabbeinu. Então nós temos que ser assim. Quando a gente está falando de conhecimento, quando a gente está falando de Torá, a gente também não pode nos exaltar. Tá? Deixa que Hashem vai exaltar as nossas vidas. Falando um pouquinho sobre isso, o Aleph é uma letra que se a gente for ver a estrutura física dela, ela é um Vav, ela é um traço de um Vav, ela é um Yud em cima e um Yud embaixo. Se a gente for ver isso, essa estrutura é muito interessante. Um Vav, aí tem um Yud embaixo e um Yud virado para cima. Poxa, interessante. Se a gente for ver, o Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Ela representa o valor numérico de 1. Então, se for por esse lado, o Aleph representa Hashem. Tudo bem? Se a gente for olhar pela construção do Aleph, a gente vê que eles são 2 Yud e 1 Vav. Yud vale 10, Yud 20, com mais o traço no meio que equivale ao Vav, 6. 26. Yud Kei Vav Kei. Significa Hashem, que vale também 26. O interessante é que o Aleph aí, ele representa 26, que é o valor de Hashem. Por mais que as coisas pareçam estar por acaso, por mais que o Aleph não esteja aparecendo muito bem em sua vida, existem coisas que você viveu e está vivendo e que são coisas que você fala assim, poxa vida, eu não estou vendo a mão de Hashem. Eu não estou vendo que as coisas estão acontecendo como eu gostaria que acontecesse. Às vezes eu peço tanto a Hashem HaKadosh Baruch Hu que guie minha vida, mas às vezes eu não vejo em minha vida. Pode parecer que as coisas que estão acontecendo são por acaso. Pode estar parecendo que você assistiu esse vídeo por acaso, mas não é. O Aleph, Hashem, está aí especificando a proximidade com você. Só que está de uma maneira tão imperceptível, tão reduzida da sua ação, que às vezes não parece. Mas ele está lá te mostrando o quanto ele quer te trazer para perto. Hashem tem nos chamado para chegar mais próximos dele. Hashem tem nos chamado para estarmos em lineatura, estarmos juntos, estarmos próximos a quem ele é e caminharmos juntos dele. Nem sempre em nossa vida é fácil perceber isso. Ao contrário, às vezes é mais difícil do que a gente imagina. Mas saiba que em toda a sua vida, em todos os seus caminhos, a Kadosh Baruch Hu está lá. Que Hashem possa abençoar a tua semana, Shavua Tov e Shabbat Shalom.